a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus queridos irmãos. Eu vou começar uma série de 4 estudos sobre o tema Merece a Bíblia a sua confiança? E o texto que vai nos levar a essa exposição é 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, que diz: Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Vamos orar? Pai querido, agora que abrimos a Tua palavra, oramos para que Tu nos ensines, abras a nossa mente e nos faças compreender as maravilhas da Tua lei. Sê o nosso mestre. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. No dia 31 de outubro de 2020, a Igreja Reformada comemorou 533 anos do dia em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da sua igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha, no século XVI. Naquela ocasião, Martinho Lutero protestava, primeiro, entre outras coisas, contra a venda de indulgências, que prometia aos cristãos a diminuição dos seus pecados, da sua punição, se eles fossem para o purgatório. Ele também protestava contra a suposta autoridade do Papa no purgatório, de tirar quem ele quisesse. Ele também protestava contra a ideia do mérito dos santos que já morreram de intercederem pelos cristãos na terra. Na verdade, esse momento expressava o desejo de uma igreja mais próxima daquela igreja do Novo Testamento. Esse era o sentimento que inspirava muitos bispos da igreja romana no século XVI. Um pouco antes, o movimento do monasticismo, que significa solitário, esse movimento surgiu no IV e V século. E ele foi inspirado no exemplo de Jesus, que se retirava para o deserto a fim de orar e jejuar. Os monges cristãos, eles procuravam lugares desertos, eles se retiravam do convívio de pessoas para se dedicarem à oração, se dedicarem à meditação, tudo isso na busca de uma verdadeira comunhão com Deus. Esse movimento ele começou a crescer. Milhares de pessoas começaram a procurar esses monges. E então, por uma questão de segurança, os monges foram para fortalezas e castelos, que ficaram conhecidos como monastérios. Lá nos monastérios, os monges seguiam uma disciplina muito rígida. Primeiro, eles levavam uma vida de completa austeridade. Lá eles procuravam fugir de todos os prazeres da vida humana. Os mais comuns, como rir, como tomar banho, comer uma comida saborosa, qualquer coisa que despertasse o senso de prazer. Lá eles valorizavam o jejum, eles obedeciam incondicionalmente o abade, e eles só saíam daquela clausura do monastério quando fosse para ajudar o pobre, levar alimento, levar roupa, visitar os enfermos, enterrar mortos. Por isso havia uma expectativa de que o monge era aquela pessoa humilde, que nunca se irava, que não odiava ninguém, que fazia de tudo para manter o coração puro. Esperava-se que os monges fossem pessoas pacíficas, fiéis, amáveis, sinceras, fossem pessoas confiáveis e, acima de tudo, que eles fossem ajudadores. Mas o monasticismo medieval deu origem a um outro movimento, as ordens. Como as mais conhecidas são os dominicanos, os franciscanos e jesuítas. Essas ordens, por si só, já eram uma reação a alguma deficiência da Igreja Romana. Os dominicanos, que surgiram em 1216, eram uma reação à falta de pregadores da Igreja.
Já os franciscanos, que surgiram como ordem em 1209, eles reagiam ao que eles consideravam a opulência e a riqueza e a avareza da igreja. Os jesuítas, muito tempo depois, já em 1534, eles reagiam à falta de visão missionária da igreja. Mas no século XVI, uma revolução cultural e religiosa simplesmente aconteceu. A sociedade do século XVI foi uma geração que nasceu sob a influência da Renascença, que aconteceu entre 1450 e 1650. Era um movimento de ressurgimento da arte e literatura clássica da cultura grego-romana. Essa influência afetou a cosmovisão daquela época. Afetou o pensamento político, religioso e econômico da Idade Média. Para que vocês tenham uma ideia, a sociedade medieval clássica era composta de castas. Então, primeiro vinham os reis, depois os nobres, depois os vassalos, os clérigos e os servos. Era assim na Idade Medieval. Mas no século XVI surge uma nova classe, a classe média, que era formada por comerciantes muito ricos que se valiam e se aproveitavam, tiravam lucro do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Olha, até então, o mundo ocidental vivia no feudalismo. O feudalismo era um sistema social em que um proprietário de terras tinha uma população morando nos seus domínios, e para essa população ele oferecia trabalho, moradia e segurança. Em troca, essas pessoas cultivavam os campos daquele senhor do feudo. Mas no século XVI, esse tipo de sociedade feudal foi dando lugar às cidades-estado. Olha, só na Alemanha havia cerca de 250 cidades-estado, com governo próprio e absoluta independência religiosa. É nessa época que a Itália se torna o centro do mundo. Porque ali, homens riquíssimos, mercadores muito poderosos, eles investiam em arte, em cultura. Eles contratavam pintores, escultores, poetas para produzirem obras de arte que enaltecessem a cultura clássica greco-romana. É nessa época que o Papa Júlio II contrata Michelangelo, aquele grande pintor, para pintar a cena do julgamento final no teto da Capela Sistina. Nesse tempo, até então, o entendimento da sociedade é de que o mundo era teocêntrico, ou seja, Deus era o Senhor e juiz de todas as dimensões da vida. É claro que esse teocentrismo era regulado pela Igreja Católica. Então, no século XVI, essa cosmovisão passou a ser antropocêntrica, ou seja, o homem é o objeto final de qualquer reflexão ou ação. O catolicismo romano, que durante toda a Idade Média reivindicava ser a suprema autoridade sobre todo o mundo ocidental, vinha sendo desafiada, não somente pela Igreja Ortodoxa Grega, da qual ela havia se afastado, mas também por movimentos pré-reformadores dentro da própria Igreja, como, por exemplo, John Wycliffe na Inglaterra, John Huss na Boêmia, Savonarola de Florence, Caterine de Siena e Meister Eckhart. Todos esses, no século XIII e XIV, levantaram-se querendo uma igreja mais próxima do Novo Testamento, mas todos esses movimentos foram abafados, com certa dificuldade, mas abafados pela igreja. Mas no século XVI, a real ameaça a esse domínio católico romano vinha agora
da publicação e circulação dos textos originais da Bíblia em grego e em hebraico, que permitiam que os exegetas e tradutores examinassem o livro mesmo. Desidérios Erasmus, de Roterdão, publicou em 1516 uma edição do Novo Testamento em grego, traduzido de 4 manuscritos gregos muito antigos e aproveitando comentários dos pais da igreja. E essa publicação se espalhou por toda a Europa, essa versão original do Novo Testamento, que era completamente livre de qualquer influência da interpretação de Tomás de Aquino, que era o principal doutrinador da Igreja Romana. Surgiu daí um grupo de exegetas disposto a desafiar as posições teológicas tradicionais. Porque ao examinarem a Bíblia, ela mesma, perceberam que o catolicismo romano não só oferecia uma outra revelação, e em muitos casos contrária à própria Escritura. E foi essa circulação da Bíblia que fez com que os corações voltassem a arder. A fome e a sede da palavra de Deus se espalhava. Então, enquanto Lutero publicava as suas 95 teses na Alemanha, em 1517, Zwinglio, lá na Suíça, defendia os 67 artigos de fé diante do Conselho da cidade de Zurique, em 1523. E João Calvino publicava a primeira edição das Institutas em 1536. Bom, juntando tudo isso, podemos dizer que, na verdade, a Bíblia fez a reforma. E, na verdade, o Espírito Santo é o grande reformador. E a Escritura é o meio dessa transformação. Para vocês terem ideia, enquanto os monges, que eram profundamente conscientes da sua depravação e pecaminosidade, enquanto eles buscavam a paz e a justificação por meio da autopunição, por meio da privação de qualquer prazer nesse mundo, lá nos monastérios, a Escritura ensinava sola gratia, somente a graça pode nos trazer a paz que advém do perdão de Deus. Enquanto nos monastérios, o sofrimento dos monges, através de severas penitências, era o remédio para a busca da salvação, a Escritura apontava os méritos de Cristo como suficientes para justificar o pecador. Sola fide, somente a fé na justiça de Cristo salva o ser humano. Enquanto ricos e nobres compravam a oração dos monges para que eles lhes assistissem a alcançar a graça de Deus, a Escritura dizia, solo Cristo, somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Enquanto as relíquias dos santos eram veneradas, dando lugar a todo tipo de superstição, a Escritura proclamava, soli Deo glória, somente a Deus seja a glória, pois Ele é o Criador e sustentador e redentor de todas as coisas. Portanto, no século XVI, a Escritura está acima das tradições. A fé salvadora está acima dos méritos humanos. A graça de Deus está acima da autopunição e da autojustificação. Cristo, o mediador, acima da oração dos santos e monges. E a glória de Deus é o verdadeiro motivo de toda
a atividade cristã. Bem diz a palavra de Deus. No Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O nosso texto base diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. A Assembleia de Westminster, reunida entre 1643 e 1649, numa igreja na Abadia de Westminster, ela descreve assim a autoridade da Escritura. Diz a Confissão de Fé: a autoridade da Escritura Sagrada, pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas única e totalmente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. E eles continuam: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas e outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Portanto, antes de iniciar o nosso estudo, eu quero dizer que essa declaração nos remete ao fato de que todos os argumentos que eu vou apresentar a vocês nesses próximos estudos, por mais coerentes que sejam, não nos levaria a crer na palavra de Deus, não fosse a operação interna do Espírito Santo. Ele é quem nos convence de que a palavra de Deus é a verdade. Diante disso, e dito isto, eu quero agora começar a responder a pergunta: merece a Bíblia a sua confiança? Em primeiro lugar, a Bíblia merece a sua confiança porque ela é única no mundo. Algumas razões. Ela é única na sua composição. A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca de 66 livros, uma coleção. 39 no Antigo Testamento, escritos na língua hebraica, e 27 no Novo Testamento, escritos na língua grega. Esse livro, ou essa biblioteca, foi escrita num período de 1.600 anos. Ela é única pelo fato de que ela tem um autor e 40 escritores das mais diversas profissões. O Espírito Santo é o autor, mas há escritores, por exemplo, há sacerdotes, como Samuel, reis como Davi, Salomão, há camponeses, como o profeta Amós, pescadores, como os apóstolos Pedro, Tiago e João, há médicos, como Lucas, estadistas, como Moisés, poetas e músicos, como Asaf, escriturários, como Mateus, e oficiais, como Paulo. Embora todos estes escritores tenham uma coisa em comum: a nacionalidade
israelita, porque Deus escolheu Israel para ser o guardião da sua palavra. A Bíblia é consistente em todos os seus livros. O que Moisés escreveu cerca de 1000 anos antes de Cristo não é contrariado por uma linha sequer do apóstolo João, que escreve o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no final do 1º século. Ninguém conserta ninguém na Escritura. Cada escritor, movido pelo Espírito Santo, vai dizer algo que vai permanecer do início ao fim. Coerência. Em segundo lugar, a Bíblia é o livro de maior circulação no mundo. Apenas alguns dados. A primeira Bíblia impressa apareceu no ano de 1456, publicada em latim, a Bíblia de Gutenberg. Em 1611, foi impressa a primeira língua inglesa, na versão do Rei Tiago, ou a conhecida King James. A Bíblia é também o livro mais traduzido e de maior circulação de todos os tempos. Ela pode ser lida hoje em mais de 2.200 idiomas conhecidos. E há projetos para traduzir a Bíblia para mais de 680 idiomas. Em todos os continentes, a Bíblia é difundida pelas sociedades bíblicas. Para você ter uma ideia, há 137 sociedades bíblicas que atuam em mais de 200 países. As sociedades bíblicas são responsáveis pela distribuição de 50 milhões de Bíblias completas em todo o mundo por ano. Só em português, a distribuição de quase 8 milhões de Bíblias, mais de 680 mil Novos Testamentos, passagens, pequenos livros com trechos da Bíblia, mais de 3 milhões, e seleções bíblicas, 253 milhões de folhetos são distribuídos todos os anos pela Sociedade Bíblica do Brasil. É incrível esse livro. Quem é Harry Potter? Mas também um outro aspecto é que a Bíblia é uma coleção indestrutível, porque Deus vela pela sua palavra. O curioso é que a primeira edição compacta da Bíblia, com os 10 mandamentos, essa versão que foi impressa na gráfica divina, porque ela foi escrita com o dedo de Deus, essa versão não durou nem 24 horas. A Escritura diz: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. A Escritura era a mesma Escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Bem, mas depois disso, a Escritura sobreviveu a quase tudo, né? Incêndios em bibliotecas e monastérios. Sobreviveu à loucura de reis, príncipes e governantes que tentavam fazê-la desaparecer de todo modo. É engraçado, um fato curioso: na Inglaterra do século XVII, um inimigo do cristianismo chegou a comprar todas as Bíblias disponíveis da sua época para levá-las a uma praça pública e queimá-las na frente de todos. Com isso, esperando que ele parasse a distribuição da Bíblia. Só que o dinheiro que ele gastou para comprar essas Bíblias e destruí-las foi o suficiente para imprimir uma nova edição e ainda melhor do que as Bíblias que ele havia queimado. Sim, a Bíblia merece a nossa confiança. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. No próximo estudo, nós vamos considerar e refletir sobre os testes aos quais a Escritura é submetida para que ela tenha a sua autoridade, inerrância e eficácia confirmada. Não perca, esteja conosco no próximo estudo na série Merece a Bíblia
a sua confiança. Que Deus nos abençoe. Amém.